E a gente recebe hoje, aqui nesse bate-papo, na Technology Review Brasil, a Country Manager de Alexa aqui no Brasil. 2 anos de Alexa, estamos batendo na porta dessa data redonda. E aí esse papo com a Thalita Bruzzi Taliberti, que está liderando essa frente lá na Amazon, que é um gigante, né? A gente fala sempre, tem muitas iniciativas, uma das frentes é Alexa, e que está sendo liderada pela Thalita, e a gente vai falar bastante sobre mercado, vamos falar sobre perspectivas, sobre o consumidor brasileiro, sobre como essa adaptação à língua portuguesa e essa proximidade com o consumidor brasileiro tem aberto possibilidades e entender quais são essas possibilidades. Então, quero primeiro cumprimentar a Thalita e agradecer pelo teu tempo para estar aqui com a gente. Thalita, obrigado, viu? Obrigada, na verdade, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre como a Alexa no Brasil está trazendo tantos benefícios e abrindo tantas oportunidades. E são oportunidades em muitas frentes diferentes. Isso é fascinante, porque talvez lá atrás, se a gente voltar na história, e a gente não precisa recuar nem uma década para encontrar o início desse papo mais denso, mais intenso também, sobre os assistentes e sobre os devices inteligentes, tinha uma certa desconfiança das pessoas. Peraí, o que é esse negócio aí que eu vou falar? Muita gente tinha uma quase vergonha por ficar falando com o aparelhinho. No começo era com o celular, eu vou ficar dando ordem para o celular e tal, e depois os outros aparelhos, os smart speakers, e aí isso agora está em uma série de outros devices. Então, quando a gente volta no tempo, tinha um receio, e hoje uma demanda que parte também do consumidor para dizer o que ele entende que seria benéfico, ou onde ele entende que seria benéfico ter uma aplicação como aquela, como a Alexa, por exemplo, rodando. O que você vê nessa jornada? Como é que você avalia essa jornada? Não só os 2 anos de Alexa no Brasil, a gente pode falar mais detidamente sobre esses 2 anos daqui a pouco, mas, de maneira geral, a jornada de Alexa como um todo, e que vem se tornando uma parte importante do cotidiano de muita gente. O que é isso, esse processo de descoberta, de aprendizado, de relacionamento com as muitas Alexas que tem por aí? Cada um tem uma dentro de casa. Eu acho que você falou bem, Carlos. Acho que no início era tudo uma grande incógnita, né? Uma tecnologia muito nova, muito disruptiva. Mas eu posso dizer que esses 2 anos que a gente está completando daqui a pouco, né? Em breve, em novembro, a gente completa 2 anos de Brasil. Foi uma grande surpresa para todo mundo. Uma grande surpresa para a gente, inclusive, que já estava planejando nisso, o tamanho e sucesso. Mas eu acho que também muita surpresa para os brasileiros, o quanto que essa tecnologia é de fácil uso, é de muita utilidade e é de muita diversão, né? E é claro que assim, a gente passou por um momento, na verdade vem passando, infelizmente, com essa pandemia, onde as pessoas acabaram ficando cada vez mais dentro de casa. Ter uma tecnologia dessa no meio das nossas casas, no centro da nossa casa, e trazendo tantas facilidades ou até diversão, foi uma grande companhia nesse momento, né? E nesses períodos, nesses quase 2 anos, eu acho que a Alexa no Brasil evoluiu muito, né? Cada vez mais ela se torna mais inteligente, cada vez mais ela entende bem a linguagem e a cultura brasileira, e ela foi se adaptando, trazendo mais informações, mais conhecimentos e evoluindo essa dinâmica como um todo, né? Novas frentes. Acho que quando a gente olha, por exemplo, para as skills, que são as aplicações de voz, né? Como se fossem aplicativos mas de voz para dentro da Alexa, é um dos exemplos de inovação. Quando a gente lançou lá atrás, eram 300 skills na nossa loja de Alexa. Hoje a gente já tem mais de 1.500 skills. Quando a gente olha o nosso portfólio de dispositivos, que são os dispositivos Echo, que são os dispositivos da Amazon com a Alexa embutida, também é uma clara evolução. A gente lançou lá em 2019 com 3 dispositivos, que é o Echo Dot, que é o mais simples de entrada, o Echo, que tem uma caixa de som um pouco mais potente, e o Echo Show 5, que já é o display com câmera, e desde então a gente expandiu para mais de 15 dispositivos, né? Depois de um tempo a gente lançou o Echo Show 8, com display maior, o Echo Studio, que é com uma caixa de som bastante potente, né, para quem gosta de festa, música, o Echo Show 10 com uma tela ainda maior e também com movimento, o Echo Dot com relógio. Trouxemos depois a 4ª geração de dispositivo do Echo Dot, do Echo Plus. A gente também lançou o Fire TV Stick, o Fire TV, que é uma família de dispositivos de streaming, onde permite transformar a televisão, que a gente chama no inteligente, né? E a gente lançou com a Alexa integrada, embutida em 3 versões, no Stick Lite e no Stick 4K. E mais recentemente, a gente também lançou a nova versão, a nova geração do Echo Show 5 e 8,
com câmeras ainda mais potentes em alta resolução. Eu acho que isso só foi possível porque a gente viu a demanda do consumidor, a gente viu a oportunidade, a gente viu essa adoção. E eu acho que um outro fator, um outro segmento que surgiu muita oportunidade, mostra evolução, é quando a gente olha o segmento de casa conectada, ou de casa inteligente, né? Hoje já são mais de 500 dispositivos que se conectam com a Alexa, trazendo, facilitando e tornando tão mais fácil e mais democrático a automação residencial, que há pouco tempo era algo muito complexo, muito difícil e custoso de se implementar. Interessante, porque essa tua fala, eu fui anotando aqui os tópicos e ela abre alguns flancos para a gente poder discutir. O primeiro deles é sobre as skills, porque o sucesso dos ecossistemas, e aí a gente pode dizer que o sistema operacional, para trazer esse exemplo mais próximo de quem nos acompanha aqui, o sistema operacional de um smartphone. Já houve um sem número de tentativas de algumas fabricantes de criar sistemas operacionais proprietários e abandonar os dois aí que dominam o mercado. E boa parte do insucesso desses casos se deve ao fato de que não foi um ecossistema que cresceu de dentro para fora. Porque não basta você alcançar um número grande de usuários, preciso que esses usuários se encontrem soluções para as suas questões cotidianas dentro desse ecossistema. Então, quando você diz assim para mim, são mais de 1.000 skills dentro, rodando hoje na Alexa e com potencial de crescimento, e eu, como usuário, posso dizer que são skills que abraçam diferentes segmentos, então você vai do entretenimento até serviço, tudo está ali dentro, o que mostra que existe um entendimento das marcas sobre a relevância dessa plataforma. Como que é esse trabalho de vocês de fortalecer esse ecossistema, não do lado do usuário, claro, do lado do usuário eu vou querer saber mais adiante, mas de dentro para fora, nesse movimento de trazer as marcas para um desenvolvimento de soluções, de aplicações, no fundo as skills são aplicações, para rodar dentro do ecossistema Alexa. Esse é um movimento que vocês estão olhando hoje para dentro de casa, para uma solução mais complexa, entendendo? Eu tenho Alexa, por exemplo, no meu celular. Então, olhando todas as dimensões, como que é isso? Olha, olhando do ponto de vista de skills, a gente tem sim um trabalho de preparar mais o segmento, quando a gente fala principalmente na linha de desenvolvimento de aplicações de voz. A gente tem hoje um site onde a gente disponibiliza uma série de materiais, toda a nossa, o que a gente chama de Alexa Skill Kit, é a nossa tecnologia de integração e APIs para os desenvolvedores poderem desenvolver as suas aplicações, uma série de treinamentos, materiais, a gente tem eventos de tempos em tempos disponibilizando e falando dessa tecnologia, exatamente para a gente fornecer uma série de materiais para que desenvolvedores, e no Brasil a gente já tem desenvolvedores de inúmeros tipos de tecnologia, mas que também se capacitem no desenvolvimento de aplicações de voz, né? E a gente tem alguns programas para isso também. E esses desenvolvedores podem pensar em desenvolvimento de skills para si próprio, até para fornecer serviço como desenvolvimento para outras empresas, para essas marcas que estão percebendo as oportunidades de aproveitar esse movimento de crescimento da tendência de uso de voz, né, na interação com o usuário, para também trazer novos serviços, novas formas de transacionar, nova forma de se relacionar com o cliente. Então, além desse portal que eu estava dizendo, a gente tem algumas atividades voltadas para esses desenvolvedores de capacitação. A gente tem um evento global, que é o Alexa Live, onde a gente compartilha casos de uso, novas tecnologias, novas funcionalidades. O ano passado, por exemplo, a gente fez o que a gente chama de Prêmio Alexa de Acessibilidade. Era um prêmio voltado para que desenvolvedores, a gente estimulou com que os desenvolvedores desenvolvessem novas aplicações voltadas para as pessoas que têm deficiência, seja uma deficiência visual, uma deficiência motora ou até intelectual, cognitiva, para facilitar desenvolver skills, para facilitar com que essas pessoas tenham mais independência, mais autonomia, né? Então foi uma forma de dar estímulo, os vencedores teriam um prêmio em torno disso, foram mais de 90 skills. E a gente sente que a gente está realmente conseguindo trazer novas oportunidades de negócio para essas pessoas que estão embarcando nesse movimento. Para te dar um exemplo, esse ano a gente teve um brasileiro como o primeiro sul-americano reconhecido num programa global da Amazon, que é o Alexa Champion, que é um programa para reconhecer os principais desenvolvedores de tecnologia de voz no mundo. Então, o João Paulo Alqueires, que é da Iara Digital,
é uma pessoa que já tem mais de 100 skills desenvolvidas para 10 países e ele teve esse reconhecimento por esse programa global da Amazon. E como você mesmo falou, isso está surgindo oportunidade para essas pessoas, né? Então, um novo segmento da economia, fornecendo serviço para as marcas e para as empresas que querem entrar, ou incluindo talvez na sua grama de marketing 360, como as pessoas falam, mais um ponto de contato, uma forma de se relacionar com seus clientes. É interessante isso, né? Porque quando a gente fala sobre inclusão e a gente pensa nas possibilidades que surgem com a internet das coisas, de alcançar também grupos diferentes que talvez não fossem impactados pela forma convencional, isso abre uma janela importantíssima. E essas iniciativas associadas a um crescimento também do entendimento sobre as aplicações de UX, né, dentro dos softwares e etc., isso tudo acaba também modificando essas experiências que são criadas. Ou seja, não é simplesmente desenvolver um software que vai permitir que você faça um pedido de comida usando o comando de voz. É mais do que isso. É você conseguir dar uma dimensão diferente para aquela experiência por meio do comando de voz. É um pouco disso também que vem sendo buscado? Eu acho que é exatamente isso, Carlos. E você tocou numa seara que é bem importante da gente pensar, né? Quando a gente fala da UX ou da experiência do usuário, trouxe uma nova perspectiva, né? Uma nova forma a gente precisa pensar no desenvolvimento dessas aplicações ou dessas experiências com uma outra visão. Como que é a visão com a voz? Né? E como grande parte de nós somos extremamente capazes visualmente, né? Ou até motoramente pegar um celular, um site na web e navegar tranquilamente, muitas vezes a gente já está habituado a pensar guiado pelo gráfico ou pelo visual. E muito pensando, a gente está muito mais acostumado a pensar no que a gente chama de GUI, ou Graphic User Interface. Quando a gente vai para o nosso ambiente de voz, a gente tem que imaginar como se a gente fosse realmente cego, como que a gente pensa na experiência com voz. E aí surge o que a gente fala de VUI, que é o Voice User Interface. Então, por exemplo, enquanto no GUI é muito comum a gente pensar num menu de drop-down com uma série de opções, se a gente traz isso simplesmente copy-paste para voz, pode ficar uma coisa extremamente maçante. Então, como que a gente faz para que seja fluido, para que seja uma linguagem natural? Então, de repente, você tem uma série de opções, será que eu não dou algumas? Depois eu vou narrowing, né? Eu vou diminuindo em termos de opções para ser uma coisa um pouco mais fluida. Então, realmente, assim, é um outro nível de mindset. É claro que mesmo com voz, eu posso ter uma experiência que também é complementar com uma tela, né? Então, é por isso, inclusive, que a gente fala que o Echo Show tem um grande benefício, porque são complementares. Aí tem hora que você usa voz, tem hora que você usa tela. Mas o principal, quando a gente pensa em voz, é imaginar como se aquela experiência fosse sem um recurso visual. E algo que está extremamente conectado ao desenvolvimento dos devices. Quando você diz assim, a gente tem mais de 500 devices que são compatíveis, fora a família Echo, que já está dentro de casa, os sticks, etc. Mas a gente está falando também de pensar produtos e, mais do que desenvolver produtos, de adaptar alguns produtos que foram pensados para uma outra dinâmica. E aí o exemplo que me ocorre aqui, em primeiro lugar, é a televisão. Eu nunca achei que fosse, mas eu uso muito a Alexa pelo controle da TV. Eu dou comandos para a Alexa pela televisão. Ou seja, não é um dispositivo, se a gente fosse pensar do ponto de vista de interface, que foi elaborado para esse tipo de uso. Mas ele se adaptou bem e encontrou um caminho. Quando a gente pensa de novo em internet das coisas, nesse contato com o usuário, trazer esse novo mindset e essa dimensão, a voz primeiro, também vai nos levar a descobrir necessidades e produtos que talvez nós não tivéssemos nunca relacionado com esse tipo de comportamento. Dá para apostar por aí. Vocês estão lançando agora vários produtos, anunciaram TVs e tal, ou seja, você tem uma fronteira que basicamente é uma porteira aberta, mas não tem fim o terreno a ser explorado. Eu acho que é por aí, Carlos. Assim, a gente tem sim os nossos dispositivos e lá fora a Amazon está lançando novos, mas a gente também tem a integração de Alexa ou Alexa embutida dentro de devices de parceiros nossos. Então, a gente tem o Alexa Voice Service, quando a gente desenvolve, quando a gente tem a nossa integração, a nossa tecnologia para integrar dentro de dispositivos parceiros. Então, como você estava falando das televisões, hoje a gente tem muitas televisões Samsung, LG e até Multilaser com a Alexa embutida. E aí
é o que você estava falando. O quanto que isso traz uma facilidade de uso na interação e na experiência do usuário e do cliente de um item, de um dispositivo que já está muito no dia a dia, mas que de repente eu não tinha pensado que talvez o uso da voz ali poderia facilitar tanto. E aí tem coisas, assim, para quem se habitua, tem coisas tipo, putz, antes para eu pesquisar um filme, eu tinha que ir no controle, tecla por tecla, e ficar escrevendo o nome do filme inteiro. E hoje eu posso apertar um botão e falar, e numa frações de segundos, a gente conseguir encontrar o filme que a gente quer. Ou, quando a gente pensa também nos itens de automação residencial ou casa inteligente, que a gente pode, com simples aplicativo, ou conectar no nosso aplicativo, com simples pedido de voz, pedir para apagar ou acender uma lâmpada, apagar ou desligar um ar-condicionado, usar um plug de tomada, para de repente colocar um dispositivo que a gente já tem um certo horário do dia que a gente quer acender ou apagar, e traz umas facilidades, umas conveniências no dia a dia, que às vezes eu fico pensando, nossa, antes eu tinha que levantar todo dia num certo horário e desligar o interruptor, a tomadinha de repelente que eu tenho no quarto dos meus filhos, porque eu não gostava de ficar ligada a noite inteira. Agora eu tenho um plug de tomada e eu programo um horário, que ele fica ligado no horário onde tem mais mosquito no final da tarde, no início da noite, e depois de um horário desliga automaticamente. E como a gente comentou rapidamente no tema de acessibilidade, né? Imagina o quão transformador isso é para as pessoas que têm deficiência, né? Seja uma deficiência visual, que tem muita dificuldade com isso, de repente ficava muito dependente de ajuda de outras pessoas, ou até dificuldade motora. Uma pessoa com dificuldade motora, que não consegue sair da cama, você colocar uma tecnologia onde ela, com pedido de voz, consegue acionar os dispositivos em volta, isso é transformador. E muitas vezes, quando a gente pensa em algumas tecnologias, pensando na pessoa que precisa, no fundo ela acaba que é muitas vezes adotada e facilitada mesmo para as pessoas que não precisam. É o clássico caso de uma escadinha ou de uma rampa, que teoricamente a rampa é só para quem usa uma cadeira de roda, e no fundo você vê que todo mundo prefere a rampa e aquilo facilita o dia a dia. E dá para ir além nesse seu raciocínio, falando sobre inclusão, no caso das tecnologias ligadas à voz, quando a gente vai nos extremos também da vida, né? Vamos dizer que a tecnologia voice tech une as pontas da vida, como diria Machado de Assis. A criança que talvez não sabe escrever, reconhece alguns poucos símbolos, vai por intuição ali no iPad e tal, mas que no comando de voz se encontra, e esse é um terreno bastante fértil. Várias aplicações têm sido desenvolvidas para crianças usando a voz, até um pouco pela discussão do excesso de telas, e para os mais velhos, que também encontrariam uma dificuldade justamente pensando na interface gráfica, e que com a voz dão um comando e conseguem se resolver muito bem. Por essa lógica, explorar as tecnologias ligadas à voz, né, esse universo do voice tech, é uma forma de fazer com que, de fato, a tecnologia abrace todo mundo, ou pelo menos uma parte grande das pessoas que precisam ser digitalizadas? Acho que você tocou num assunto extremamente importante e relevante, Carlos. Eu acho que realmente, assim, vamos lembrar que a voz ou a fala é uma linguagem muito natural. Seja porque é uma das primeiras linguagens que a gente aprende, como você comentou, uma criancinha que está começando a aprender alguns símbolos, ela, muitas vezes, aprende a falar antes, ou né, ali no início da sua infância, com 2 anos e pouquinho, já consegue falar. Seja porque, assim, registros de o quanto que na espécie humana a gente realmente aprendeu a interagir com essa linguagem, né, que a gente fala aí de centenas de milhares de anos, enquanto, de repente, uma tecnologia como o computador, a gente esteja falando de algo em torno de um século. Então, é alguma coisa muito natural. E por ser natural, é muito fácil de ser adotada, né? Então, você tira aquela barreira de quem tem dificuldade de um aprendizado com uma nova tecnologia. Seja para pessoas com deficiência, seja isso. Casos extremos de idade muito pequena ou idade muito avançada de pessoas que já não têm mais a facilidade de absorção, de aprendizado, tudo isso. E vamos lembrar, até assim, extremo, a gente pode falar, inclusive, de pessoas iletradas, de analfabetos, e que com uma simples voz, e a gente vê essa tendência de voz em diversas frentes, né? Inclusive, assim, hoje, por exemplo, o WhatsApp, que é muito falado, cada vez mais as pessoas usam áudio e isso facilita muito. Então, imagina na hora que você pode usar a voz para comandos dentro de casa que você precisa fazer de uma maneira tão rotineira, tão cotidiana, né? Você pode... E um outro fator que eu acho que a voz traz, que é muito interessante, é por ser natural e por ser rápido, a carga cognitiva que nos requer é muito mais baixa do que outras atividades que a gente faz. Então, isso permite com que seja muito mais fácil, através da voz e da fala, a gente conseguir fazer essa ação quando eu estou fazendo uma outra ação em concomitante, né? Por conta da menor necessidade de carga cognitiva. Então, isso permite com que
Eu tô na cozinha cozinhando, eu consigo aproveitar e, de repente, adicionando itens na minha lista de afazeres, de tarefas, ou colocar porque eu lembrei, eu tô cozinhando, eu lembrei que eu preciso fazer uma coisa, eu lembrei que eu preciso comprar um produto, porque acabei de usar, sei lá, a última lata de leite, né? Ou garrafinha de leite. Eu já não preciso parar, escrever, botar na lista de compras, ou abrir meu celular. Eu coloco um pedido, Alexa, adicionar leite na minha lista de compras, enquanto eu tô lá. Aí daqui a pouco eu lembrei que eu preciso, posso aproveitar e já ouvir notícia. Alexa, quais são as minhas notícias? Tô me sentindo sozinha, que eu tô aqui, sei lá, pedalando na minha bicicleta. Alexa, toca música. E facilita muito essa adoção para todo mundo. Eu acho que isso a gente vê na velocidade de adoção que está tomando. Claramente a tecnologia que está sendo adotada de uma maneira mais rápida de todas as últimas que a gente viu surgimento na humanidade. E aí, quando a gente traz isso para o mercado brasileiro, e eu gosto sempre de fazer esse disclaimer antes de colocar isso em contexto, porque o Brasil não é um só, né? Há muitos Brasis dentro de um único Brasil, com características muito diferentes quando a gente vai de um ponto a outro, e coisas que saltam os olhos mesmo. Quando a gente traz esse cenário que você descreveu até aqui, que a gente veio conversando até aqui, para o mercado brasileiro, o que era a expectativa, ou de alguma maneira expectativa da Amazon, quando começa a dar os primeiros passos com a Alexa 2 anos atrás? Na verdade, mais, né? Entrou oficialmente no mercado há quase 2, mas o trabalho é anterior. E hoje vê esses resultados. O que foi aquela brincadeirinha do expectativa e realidade que vocês encontraram e que hoje norteiam essa definição que você deu para mim, que eu achei fantástica, sobre o que é a tecnologia ligada à voz, mas olhando, claro, uma visão de mercado de uma companhia que investe alguns bilhões nisso. Carlos, o que eu posso te dizer é que, é claro que a gente sabia que as pessoas iam gostar, a gente sabia que ia dar certo, era por isso que a gente veio, que a gente lançou, que a gente dedicou, até porque para desenvolver a tecnologia, né, da inteligência artificial da Alexa para toda uma nova linguagem, é um trabalho monstro que tem por trás de todo o desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento, né? De reconhecimento da fala, ou da fala de transformar a inteligência de novo de uma resposta para o cliente, entender o que o cliente está pedindo. É um investimento gigantesco que a gente sabia que podia lançar, que ia valer a pena, que as pessoas iam gostar. Mas eu acho que foi uma grande surpresa o nível que a gente chegou, ou o nível de adoção, e como as pessoas gostam e interagem com a Alexa, né? E eu acho que uma das grandes surpresas, por exemplo, é que o Brasil hoje é um dos maiores do mundo onde as pessoas, por exemplo, dão bom dia para a Alexa. E o que a gente sentiu? A gente rapidamente, depois que a gente lançou, a gente percebeu essa peculiaridade na cultura brasileira, que é de ser próximo, de ser amigável, das pessoas gostarem. Então as pessoas gostam não só de dar bom dia, mas de pedir um favor, de falar um obrigado para a Alexa. E a partir do momento que a gente começou a perceber as pessoas dando bom dia, a gente viu a importância da gente trazer um conteúdo relevante daquele bom dia. De não ser todo dia, a gente dá bom dia, ela responde bom dia. A gente dá um bom dia, a gente só responde. O que eu posso trazer de informação? O que as pessoas vão gostar? A gente pode dar uma mensagem inspiracional, ou a gente pode aproveitar e celebrar uma data de algo importante na cultura brasileira, de reconhecer um artista, ou de aproveitar e dar uma dica de algo novo, de falar de uma música nova, de algo relacionado bastante popular na cultura brasileira, de um livro, de um filme. E as pessoas gostam, porque elas voltam no dia seguinte, dão um bom dia de novo e gostam de ouvir o que estão sentindo de volta, né? E a outra questão que ficou claro, você falou muito do Brasil no início, que são vários Brasis, que é o tamanho continental que esse país tem, são as diferenças de sotaque. Então isso trouxe uma necessidade para a Alexa de aprender muito rápido, e isso a gente claramente vê a evolução da Alexa entender os diferentes sotaques que tem no Brasil, as diferentes formas de falar, né? É claro que ela não muda o sotaque dela, mas ela consegue reconhecer os diferentes tipos de entonação, de jeito de falar, e também, além de entender, inclusive, assim, muitas vezes o sotaque é do jeito que as pessoas falam em inglês, inclusive. Porque a gente tem muitas palavras no inglês, no nosso cotidiano, ou seja, de alguns termos, ou seja, até como a gente pede música. E a Alexa foi aprendendo o jeito do brasileiro falar inglês. Então, a Alexa, hoje, as pessoas pedem uma música do Aerosmith, e não do, né? Então, a Alexa tem que entender que o Aerosmith, e provavelmente nos Estados Unidos, ela não vai entender, porque não é assim que as pessoas nativas falam, né? Muito mais Aerosmith, com um sotaque diferente, que provavelmente eu também não sei falar tanto, que eu sou nativa. E eu acho que outra questão que a gente viu é a importância dela
se mostrar verdadeiramente brasileira, né? Então, o que a Alexa tem na personalidade dela e que as pessoas gostam muito de perguntar, de falar qual a sua banda favorita, qual a sua comida favorita, as pessoas pedir para cantar o hino dos diferentes times brasileiros. A Alexa é muito conectada de trazer informações frescas de resultados de campeonato de futebol, porque é uma coisa que a gente viu que era muito importante para o brasileiro. Ou Alexa canta samba, puxa uma quadrilha de festa junina, ela imita o Silvio Santos, imita o Galvão, coisas que a gente viu que era importante para o brasileiro e provavelmente é o que é a grande surpresa que o brasileiro gostou. Eu acho que é claro, assim, claro que não é todo mundo que tem, acho que a gente ainda está numa enorme curva de adoção, por isso que eu falo que o potencial é gigante e ainda vai crescer muito mais. Mas só da gente acompanhar os comentários que as pessoas colocam em redes sociais, do quanto as pessoas já fazem piada com a Alexa, já surge música com a Alexa, surge charge com a Alexa, é sinal que as pessoas viram que já é algo do cotidiano e que está realmente inserida na nossa cultura. Fabuloso. Para a gente caminhar aqui para o fechamento desse nosso papo, o que eu me lembro que durante a pandemia, vou dizer que quando estávamos, né, porque ainda estamos vivendo tristemente isso, mas lá, alguns meses atrás, vocês liberaram algumas informações sobre o hábito das pessoas nessa interação com a Alexa, muito próprio também de uma mudança drástica na rotina, e enfim, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. Na tua visão, isso aconteceu também aqui no Brasil, na tua visão, essa relação foi uma das grandes... foi também acelerada, assim como outros grandes comportamentos foram acelerados durante a pandemia? Eu quero dizer, se as pessoas hoje interagem muito mais com a Alexa e têm essa relação muito mais próxima, é porque, de alguma maneira, por causa dessas mudanças todas de comportamento que fomos forçados ao longo dos últimos meses, uma delas que entrou na pauta foi a relação com a Alexa, com os devices de uma maneira diferente. Ela passou a fazer parte da família. A pandemia acelerou também isso na tua visão? Ou não? Era já um curso natural? Como é que você vê essa relação? Carlos, assim, para o Brasil, é bem difícil a gente desassociar. Então, vamos lembrar assim, a Alexa lançou em 2019, na virada de outubro, novembro. Então, a gente tinha muito poucos meses no Brasil quando começou a pandemia do Covid e colocou todo mundo realmente muito dentro de casa, tá? Eu acredito que sim, de certa forma, assim, as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa e, com isso, ter mais oportunidade de conexão e de interação com o dispositivo que está dentro das suas casas e que tem um grande propósito de facilitar o cotidiano e a rotina. Além disso, as pessoas viram muito valor de tentar trazer mais conveniência e praticidade para o seu dia a dia dentro de casa, né? Então, as pessoas que tiveram que começar a trabalhar dentro de casa ou, muitas vezes, gerenciar, quem tem filhos, gerenciar trabalho com escola dentro de casa, que a gente fala muito do homeschooling. Então, tudo que as pessoas puderam usar como aliados para facilitar essa logística, que não foi fácil para ninguém, eu acho sim que as pessoas adotaram. E eu acho que isso foi, além de um impulsionador, das pessoas verem valor e começar a utilizar e falar mais com a Alexa, também foi para o segmento que eu estava te falando da casa conectada. Eu, por exemplo, eu comentei da história do plug de tomada para o repelente, mas eu comecei a usar alguns dispositivos também para facilitar a minha dinâmica. Cara, eu percebia que amanhã era um momento muito estressante para mim, que era o momento de tirar meus filhos da cama, né, tomar café da manhã, escovar dente, trocar roupa, tirar coisa, conectar na aula, isso tudo. Eu falei, o que eu posso otimizar na minha rotina para facilitar esse momento? E aí tive uma coisa muito simples, assim, coloquei um plug de tomada inteligente na cafeteira, comecei a deixar o pó do café na cafeteira de véspera e programei uma rotina de que, Alexa, bom dia, ela já liga a cafeteira e já passa o café, porque eu, particularmente, só funciono depois que eu tomo um café preto de manhã. Então, eu já levantar da cama, já chegar na cozinha, o café tá pronto, eu já tomar aquilo, são 5 minutos, mas uns 5 minutos que facilitou. E as pessoas foram puxando o que posso otimizar. Para mim, usar os alarmes da Alexa e programar qual o horário que estavam das aulas das crianças, tipo, aula de conectar na aula tal, da professora tal. Meu filho de 7 anos, depois de um tempo, já começou a conectar sozinho. Então, ele já sabia o horário que precisava ir lá, já ficava num link no computador dele automático. Isso tirou uma carga de estresse para mim, de eu ter que ficar trabalhando e vendo o horário, tipo, tá na hora de conectar ou não, levantar e lá, filho, vem, sai da brincadeira, vem conectar isso tudo, que é só um exemplo de como, sim, como a Alexa, eu acho que esse momento das pessoas em casa facilitou muito e transformou a vida das pessoas.
Agora eu prometo que é para fechar mesmo, que o jornalista é um inferno, a gente diz que é a última pergunta e vai fazendo mais umas 10. Eu prometo que essa é para fechar mesmo. Tá bom, tem isso, né? É verdade. Se a gente projetar diante de tudo que tem surgido nesse universo infinito aí de tecnologias ligadas à voz, e a gente, por causa dessa edição, tem olhado mais detidamente para algumas coisas, há um sem número de possibilidades. A gente está olhando, aqui no Brasil, no caso brasileiro agora, estamos olhando com bastante ansiedade, é verdade, para o 5G e as possibilidades que isso vai trazer. A gente tem visto a indústria se preparar também, olhando novos dispositivos, percebendo uma nova dinâmica para a vida das pessoas. Você acabou de descrever a tua dinâmica, e assim como você, eu e muitas pessoas têm dinâmicas também próprias que foram alteradas por causa de tudo isso que a gente está vivendo. As coisas não serão como eram. A dizer que a gente volta ao normal, eu costumo dizer que é impossível, porque minha vida nunca foi normal. Então, voltar ao normal, para mim, não é uma possibilidade, não sei o que é. Então, a gente vai encontrar uma coisa diferente pelo caminho. A indústria está se preparando para isso e etc. E vocês estão no meio do caminho, fazendo essa ponte e conectando. Vocês são um hub muito importante enquanto empresa de tecnologia, não só por serem também provedores de serviços, de soluções, mas porque viabilizam a conexão, a gente falou isso no começo, entre consumidores e plataformas de serviços, soluções de outras companhias. O que se apresenta, na tua visão, como desafio para esse segmento em que você está inserido, que você é uma das lideranças por meio de Alexa aqui no Brasil, para os próximos anos? A gente está falando essencialmente de que barreiras para serem superadas, se é que na tua visão há barreiras que precisam ser superadas, para a gente expandir este universo, entendendo que essa expansão ela não é só de rentabilidade, ou seja, não é tornar a Alexa um produto mais rentável dentro da Amazon, mas fazer com que, de fato, mais pessoas sejam alcançadas por essa tecnologia, principalmente aqui no teu caso, aquela fornecida pela Amazon, mas indistintamente as tecnologias de voz disponíveis por aí. O que eu posso dizer, assim, eu acho que mais do que um desafio, né? Eu acho que como a gente se coloca os nossos desafios, do que a gente acredita que a gente precisa melhorar, e a gente tem muito esse mindset. Acho que muito se fala do que a Amazon acredita muito de falar sempre que é dia 1, ou é primeiro dia, ou é still day one. É o nosso mindset da gente, independente de que mercado que a gente esteja, mas talvez para a Alexa seja muito claro a gente perceber isso, que a gente está apenas começando, que a gente tem que continuamente pensar em evoluir e oferecer uma experiência cada vez melhor para o cliente, né? E alguns pilares que a gente sabe que a gente precisa evoluir, que a gente está focando muito. A gente precisa aumentar a capacidade de aprendizado da Alexa e fazer com que ela seja cada vez mais inteligente, né? Então, que a própria inteligência artificial use os indicadores corretos e o algoritmo vai se retroalimentando para ficar cada vez mais inteligente. A gente precisa com que cada vez mais ela entenda o contexto. Então, entender o contexto onde o consumidor que está interagindo com ela está inserido, para que cada vez traga uma resposta ao comando ou ao pedido de uma maneira acertada, né? Então, eu falo, por exemplo, se eu peço para ela, Alexa, tocar Disney, talvez ela não saiba se eu quero que ela toque uma música da Disney, se ela toca um filme da Disney, ou se ela toca um jogo da Disney. Então, como que a gente faz com que ela cada vez mais entenda o contexto onde ela está inserida? O outro ponto é como que a gente traz cada vez mais informações, onde a base de dados delas, de informações com que a Alexa reconheça, esteja cada vez mais sendo capaz de responder todas as perguntas do cliente. Na questão do contexto, inclusive, tem uma questão de entender também, por exemplo, o contexto do ambiente. Então, hoje, por exemplo, a gente ainda precisa colocar, por exemplo, a luz da sala, a luz do escritório, a luz do quarto. Mas se eu estou no escritório e eu peço para a Alexa no escritório acender a luz, ela hoje ainda não reconhece o contexto do ambiente da casa. Então eu preciso configurar a Alexa acende ou apaga a luz do escritório. Isso é uma das coisas importantes da gente evoluir, de entender o contexto, né? Uma outra coisa é a naturalidade da conversação. Então, a gente precisa a gente tem um desafio e é o que a gente vem investindo e vai continuar evoluindo para que essa interação com a Alexa seja cada vez mais natural, né? Seja cada vez mais humana, mais simples. É claro que em nenhum momento é para a pessoa esquecer que é um robô, que é uma tecnologia por trás. Mas se a gente faz com que essa interação, essa conversa seja cada vez mais fluida,
isso faz com que seja ainda mais fácil de ser usado. Então, hoje, por exemplo, que a gente fala muito aqui, cada comando que eu dou para Alexa, eu tenho que falar um novo Alexa, né? Então, Alexa, adicionar leite na lista de compra. Alexa, adicionar banana na lista de compra. Talvez, num próximo momento, ela possa entender, se eu estou adicionando vários itens na lista de compra, eu posso falar, adicionar leite na lista de compra, adicionar banana, ovo, manteiga e por aí vai, né? Então, como esse também é mais um desafio da gente ir evoluindo a tecnologia da Alexa. E do outro lado, é trazer cada vez mais dispositivo, seja a gente, né, como a Amazon, né, para trazer mais casos de uso, ajudar o cliente em cada vez mais momentos, e seja a gente continuar investindo nas parcerias com as empresas, que hoje já são uma série de empresas. Eu comentei televisão da Samsung, LG, mas a gente está falando dos itens de casa conectada com Philips, com Positivo, com Intelbras, com i2Go e por aí vai. Assim, são diversas empresas e a gente vai continuar apostando, investindo nesses parceiros para a gente trazer cada vez mais opções para os clientes. A Amazon acredita muito nisso. Em todos os segmentos que a gente atua, quanto mais opções, catálogo ou seleção que a gente oferece para o cliente, mais a gente dá a opção dele encontrar o que ele quer e facilitar a vida dele. Então, essa é a nossa bandeira e que a gente vai continuar investindo nos próximos anos. Acho que, essencialmente, então, o que a gente pode dizer é que o objetivo de vocês, o que vocês vêm trabalhando, é para ampliar a relevância dentro da vida e do contexto das pessoas e diminuir os atritos. Ou seja, ainda não é uma interface que oferece uma experiência sem atrito. Ainda há alguns pontos de ruído que precisam ser superados para que seja uma interação o mais natural possível. Acho que a busca é para que a Alexa seja ali uma figura de presença rotineira na casa e não pareça que o tempo todo você está interagindo com a máquina. Dá para dizer mais ou menos isso? Eu acho que a ideia é exatamente com que ela seja cada vez mais relevante, mais útil, tenha mais funcionalidades e que tenha uma interação cada vez mais fácil, mais fluida. Thalita, quero demais agradecer você por esse bate-papo. Avancei no horário aqui no teu tempo. Sem problema. Peço desculpa por isso, mas estava um papo muito bom. Passamos por vários assuntos. Quero agradecer demais e tomara que da próxima vez o nosso encontro não seja mediado por tela, que nós possamos nos encontrar presencialmente. Eu conversei aqui na Technology Review com a Thalita Bruzzi Taliberti, ela que é Country Manager de Alexa aqui no Brasil, que está liderando esse pilar importantíssimo dentro da Amazon e que se relaciona com tudo o que de mais relevante tem acontecido dentro dessa indústria fantástica da voz e das tecnologias da internet das coisas e etc., e que tem modificado muito a nossa vida. Thalita, obrigado pelo bate-papo mais uma vez e até a próxima. Obrigado muitíssimo pela oportunidade, foi um prazer. E você que nos acompanha aqui, eu faço a sugestão de que se inscreva no canal e fique ligado com a gente sempre. Até a próxima.